Hoje eu quero ajudar você a lidar com a culpa, esse sentimento que fisga a gente e deixa a gente mal por muito tempo. Segura aí que eu falo com você daqui a pouco. Para começar, a gente precisa definir um pouco o que é culpa. A culpa é um sentimento complexo de pesar que nós temos por quebrar um acordo com alguma regra que a gente entende como importante ou com uma autoimagem ideal que nós temos. O problema de nós lidarmos com a culpa é que a gente comete vários erros, vários enganos para poder lidar com a culpa. E eu vou comentar com você 3 dos principais enganos que a gente tem para poder lidar com a culpa. O primeiro engano que a gente tem ao lidar com a culpa é entender que a regra que a gente quebrou, ela é inevitavelmente boa e verdadeira. A gente entender o primeiro engano que a gente tem ao lidar com a culpa é achar que a regra que foi quebrada, ela é necessariamente boa e verdadeira. A gente tem que entender uma coisa importante. Toda regra, seja ela em questão de lei ou uma regra de usos e costumes da nossa vida cotidiana, é exatamente isso. Ela é muito restrita ao local geográfico que a gente vive e à comunidade que nos cerca. Então, um país tem uma regra, outro tem outra. E quando a gente fala da comunidade à nossa volta, quer dizer que são os usos e costumes daquela comunidade. Não existem regras que sejam tão universais assim. Algumas poucas são universais, mas a maior parte das coisas que a gente sente que quebrou de regra, normalmente são coisas que a gente não percebeu que podem ser até prejudiciais. Por exemplo, quando uma mãe chega para um filho e fala para ela assim: não brinca com aquela criança, e aquela criança ou é pobre, ou ela é de outra raça, ou ela está tendo algum comportamento que essa mãe julgue não adequado, não quer dizer que essa regra é boa em si. Quer dizer que simplesmente foi uma regra que a mãe passou para a criança. Quantas regras os nossos pais nos ensinaram na nossa infância que elas não fazem nenhum sentido quando a gente vai parar para analisar aquilo de verdade. Ou seja, nem todas as regras que a gente se sente mal por quebrar são em si boas para nós. Às vezes, quebrar algumas regras negativas são super positivas para o nosso desenvolvimento. E a gente tem que saber a diferença entre uma e a outra. Outro problema ao lidar com a culpa é que nós lidamos com ela com uma autocrítica super destrutiva. Então, ao invés de eu olhar a culpa com uma certa tranquilidade e entender que é um sentimento super valioso para que eu consiga ser uma pessoa melhor, eu fico me detonando, eu fico brigando comigo, eu fico me xingando, eu fico me martirizando, eu fico me contorcendo, cheio de ódio contra mim mesmo, achando que isso é lidar bem com a culpa. Então, se eu cometo um erro, eu falo, eu sou um burro. Isso não é um bom jeito de você lidar com aquele erro. Isso não é usar a culpa de uma maneira adequada. Então, não use de crítica negativa e destrutiva em relação a você quando você comete um suposto erro. Então, vá com calma. E um terceiro engano que a gente tem em relação à culpa é que a gente fica muito mal por ela, muito mal, mas a gente não faz nada de fato. É como se a gente ficasse mal com aquilo, achando que isso é o suficiente para poder mudar algo de verdade em relação à culpa. Então agora eu quero te dar 3 dicas reais que funcionam para que você possa superar a culpa de uma maneira adequada. A primeira dica é: eu preciso usar de uma comunicação não violenta comigo mesmo. A comunicação violenta tem várias etapas, mas o mais importante de você entender é que você não precisa se agredir. Você pode agir com você com uma gentileza, com uma tranquilidade, com uma pacificidade em relação a você, como você lidaria com uma pessoa super querida que está num processo de luto ou que está te confessando um erro. Então,
tenha uma comunicação não violenta com você mesmo quando você está diante de um erro que você cometeu. A segunda dica é: use de empatia com você mesmo. Quer dizer o quê? Coloque-se no seu lugar no momento em que você cometeu aquele erro. Tente adotar a perspectiva que você teve na hora que você estava fazendo aquela ação. Porque a culpa é sempre uma análise póstuma, ou seja, eu vejo o erro que eu cometi depois, mas para que eu entenda de verdade, eu preciso colocar no meu lugar mentalmente, emocionalmente, para poder entender de fato o que aconteceu. E a terceira dica é: eu preciso entender quais são os valores que estavam implicados naquele momento, naquela ideia, daquela situação. Eu preciso ver quais são os valores implicados naquela questão contraditória que eu vivi. Naquele momento, qual era o valor que eu estava lutando por seguir. Então, de repente, eu falei assim: eu queria ajudar aquela pessoa. Depois eu vi que aquela ajuda foi um erro. Então, naquele momento, eu estava possuído pela minha necessidade de ajudar. Mas depois eu analiso que, na verdade, eu fui precipitado. Talvez eu fui invasivo, ou talvez eu fui duro. Mas eu tenho que entender que aquela minha intenção, naquele momento, foi positiva, só que eu não consegui perceber o tempo da outra pessoa. Então, ao invés de ficar culpado, eu vou entender que falta para mim paciência e real sabedoria para poder ajudar alguma pessoa. E aí eu consigo usar a culpa de uma maneira autoeducativa, instrutiva para mim mesmo. E aí eu consigo aprender algo de verdadeiro e valioso em relação à culpa. Espero que você tenha gostado dessas 3 dicas. E se você quiser se aprofundar em comunicação não violenta e como lidar com uma comunicação interna valiosa, valorosa para você lidar com culpa, com raiva, com medo e tristeza, eu vou fazer um workshop basicamente focado nisso. A gente tem algumas vagas ainda, esse workshop vai acontecer já já, e aqui no link, na descrição desse vídeo, você tem o link com todas as informações sobre esse workshop. Eu tenho certeza que você vai gostar, vai ser super valioso para a sua vida em vários sentidos. Então aguardo você nesse dia para que a gente possa aprofundar mais essas questões. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, curta o canal para você receber novas notificações, compartilhe com as pessoas que você ama no Facebook, marque o nome delas, eu tenho certeza que você vai compartilhar muitos insights. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.